Olá, sejam bem-vindos ao JR Agro. Esse é o nosso espaço para falar das novidades, das notícias do campo. Olha só isso. A fruta que era comercializada na vizinhança, o mel, o azeite, que eram distribuídos pela cooperativa regional, agora podem ir para o exterior. A história do pequeno e do médio produtor está sendo reescrita por meio de um programa que é chamado de Agro.br, que é uma parceria da Confederação da Agricultura e Pecuária e a Apex Brasil. E nós entrevistamos hoje a diretora de Relações Internacionais da CNA, Suemi Mori. Suemi, muito obrigado por você fazer parte do nosso programa. Eu que agradeço o convite, Fábio. E vale lembrar que toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um JR Agro novinho em folha no ar. Basta acessar as plataformas digitais da Record TV. Suemi, explica uma coisa pra gente. De onde é que surgiu essa ideia de vocês construírem o Agro.br? Bom, Fábio, essa foi uma iniciativa do presidente da CNA, o Dr. João Martins. Ele sempre fala que o nosso trabalho tem que ser voltado para aumentar a renda do produtor e a produtividade do produtor. Então, quando a gente fala em aumentar a renda do produtor, aumentar mercado também. E hoje, apesar do Brasil ser o terceiro maior exportador de alimentos do mundo e a gente ser altamente reconhecido pela nossa produção agropecuária, o número de empresas, o número de produtores que está no comércio exterior é muito baixo. Então, o objetivo desse projeto, quando o Dr. João pensou nele, foi para aumentar o número de produtores no comércio exterior, para levar produtores, pequenos e médios produtores que hoje estão fora desse comércio exterior, para o mercado internacional. Agora, eu fico imaginando a demanda que vocês têm, que nós temos enquanto país, enquanto brasileiros, ao ponto de promover uma inserção ainda maior desses pequenos e médios produtores. Deve ter muita coisa boa por aí, né? Muita coisa boa. Eu falo que, infelizmente, a nossa pauta exportadora não reflete a diversidade da nossa produção agropecuária. Então, hoje em dia, o Brasil exporta de absolutamente tudo. Apesar de se falar especificamente de grãos ou de proteína animal, a gente vende de tudo para o mundo inteiro. O que acontece é que a gente vende em volumes menores esses produtos. Então, estou falando de mel, estou falando de cafés especiais, de frutas. Frutas é um exemplo bem clássico, até você citou no começo. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas a gente exporta menos de 3% da nossa produção. É muito pouco. A gente tem uma diversidade de produtos, a gente pode plantar de tudo, produzir de tudo, mas poucos desses produtores ainda estão no comércio exterior. O número que a gente tem, mais ou menos, o último dado acho que é de 2021, é que o Brasil tinha 30 mil empresas exportando e dessas 30 mil, cerca de 30 mil, 7 mil são do agro. O 30 mil já é muito pouco se você pensar na verdade, né? E os 7 mil menor ainda. O fato da gente ter um mercado interno tão grande também acaba contribuindo para essa questão de ter o comércio, os produtores mais voltados para o mercado interno do que para o mercado externo. Agora, que tipo de ajuda que vocês dão para esse produtor? O AgroBR, esse projeto que você falou, que a gente faz em parceria com a Apex Brasil, a gente vai desde a identificação de produtores com potencial para exportação, toda a preparação, capacitação, sensibilização, até a parte de promoção comercial em si, são rodadas de negócio, missões ao exterior, participação em feiras. Agora mesmo a gente estava na Cial China, né? Depois que a China se abriu, essa foi a primeira feira, a maior feira de alimentos e bebidas da China, fica em Xangai. E nós levamos um grupo de produtores para lá. O que a gente faz a gente monta uma agenda para esse grupo, porque a feira, ela gera um ambiente positivo para fechar negócios. Então, a gente leva esse grupo, faz uma agenda de visitas técnicas, de rodadas de negócio, de agendas institucionais para conhecer as facilidades ou o que aquele país oferece em termos de estrutura regulatória. E levamos e fizemos uma missão, acho que foram quase 10 dias, com esse grupo para lá. É a parte final. Às vezes aparece mais só essa parte final da rodada e tudo. A promoção comercial é só o fim da trilha. No começo tem que ser muito bem pensada e é a fase que mais demora. Pois é, isso que eu gostaria de conversar com você, porque eu imagino que muitas vezes para aquele pequeno produtor, que às vezes vende ali na feira de uma maneira simples, abastece a quitanda, aquela coisa bem do interior, imaginar que ele às vezes tem potencial para exportar, parece assunto literalmente do outro mundo. Como dar esse primeiro passo? Parece mesmo. O primeiro passo é tomar decisão.
todos podem exportar. Mas essa fase que eu falei inicial, que é a fase antes de você fechar o seu primeiro contrato, ela demora um tempo. Então, assim, os estudos que a gente fez até, eles mostram que entre 2 e 3 anos é o tempo médio de uma empresa, um produtor que começou, falou, eu vou começar a exportar. Ele precisa fazer pesquisa de mercado, ele precisa fazer adaptação de produto, ele precisa decidir se ele vai fazer exportação direta ou indireta. Essa fase de preparação dele demora. O que acontece com os pequenos e médios é que esse tempo é um tempo que você investe e você só vai ver o retorno depois. E é claro que nem todos têm essa condição de investir esperando um retorno daqui 2 a 3 anos. O primeiro passo é tomar uma decisão, ela tem que ser uma decisão estratégica, sabendo que não é no mês que vem, nem daqui 6 meses que você vai conseguir exportar. É um projeto, de fato. Tem que ser um projeto, Correto. tem que fazer parte do projeto do produtor. Você mencionou 2 palavrinhas que eu gostaria de ter um pouco mais de detalhe. Direta e indireta no que diz respeito à exportação. Acredito que talvez para os produtores que estejam iniciando, essa informação é extremamente importante, porque ela define muito, né? A exportação indireta, o que ela implica? Ela implica em você passar o seu produto para uma empresa que chama-se comercial exportadora, é um tipo de empresa, para passar para ela o seu produto e essa empresa vai fazer todo o contato com o mercado internacional, vai buscar mercado, comprador, vai entregar a logística, toda a operação do comércio exterior fica com essa comercial exportadora. Então, e naturalmente ela fica com uma fatia. E naturalmente, toda vez que você coloca um intermediário, você perde um pouco. Essa exportação indireta, ela tem um papel muito importante para quem está começando, para quem não quer, né? dar mais segurança, para você tatear o mercado, para você entender como que funciona, até você exportar diretamente. Aí, para isso, você precisa ter dentro da sua cooperativa, dentro da sua empresa, uma área de comércio exterior, ou pelo menos uma pessoa preparada para fazer isso. Então, assim, a exportação indireta, ela tem o seu momento, tem empresas, inclusive, que mantêm a exportação indireta, aí tem que botar na ponta do lápis essa conta, porque às vezes qual é o custo de ter um intermediário, mas é um bom primeiro passo para quem está começando a exportar. E a direta? A direta tem que ser responsável por toda a parte de operação. Desde a busca do mercado lá fora, busca do comprador, logística internacional, colocar isso no porto ou no avião, fazer toda a questão de crédito, de seguro. Então, assim, a operação em si é uma operação robusta, complexa. Para isso, você precisa ter especialidade dentro da sua casa, se você quiser fazer diretamente. Tem espaço para as duas, mas normalmente quem está começando, começa com a indireta. A partir do momento que vocês começaram com esse programa, qual foi o público-alvo de vocês? Ok, pequeno e médio produtor, mas dentro desse nicho, eles produzem o quê? Quem são as pessoas que com mais frequência vocês percebem que a coisa está dando certo para eles? Assim, o projeto ele foca em pequenos e médios produtores de cadeias que não são tradicionais da pauta exportadora. Quem é tradicional da pauta exportadora? Grãos, proteína animal, celulose, algodão. Esses produtos, eles levam uma fatia de mais ou menos 85% do que o Brasil exporta para o mundo. A gente está focando no grupo de baixo, da lista. Então, nós temos os setores prioritários do projeto, que são mel, cafés, cafés especiais, pescados, lácteos, frutas, cachaça, azeite. Então, esses são prioritários do projeto AgroBR. A gente tem outros também, mas eles são em número menor. Assim. Hoje, por exemplo, pegando quem está hoje participando ativo do projeto, os 2 principais setores que têm mais número de produtores é mel, café. Mel e café são os que têm mais. Quando a gente fala em exportação, acho que o primeiro raciocínio é, lógico, vender para fora, eventualmente receber em moeda estrangeira, mas existe também toda uma preparação de empresa, de concepção, de estratégia, que presumo eu que deve trazer muita maturidade e muito crescimento para esse produtor, que acho que aí ele também não atua só com o mercado externo, né? O mercado externo passa a ser um braço dele. Ou seja, quais seriam as vantagens, então, para o produtor pensar em exportar? Isso que você falou é muito importante. Significa o quê? Você melhorar a competitividade desse produtor, dessa empresa. Porque você expõe ele ao mercado internacional. E internamente ele já está exposto. Porque as marcas que a gente vê no mercado, elas são
boa parte delas são marcas internacionais. Então, o mercado nacional ele já é exposto a essa concorrência internacional. Quando você bota o seu produto lá fora, quando você diz, eu preciso competir lá fora, quando você toma essa decisão, você precisa se preparar. Correto. Então, você precisa aumentar a sua competitividade, tanto em termos de qualidade do produto, qualidade da embalagem, custo de produção especificamente, qualidade da gestão. Então, tem um ganho, que obviamente tem o ganho financeiro em si, até pela questão de diversificação de receita. Então, você tem um mercado interno, quando o mercado interno está menos aquecido, você tem um mercado externo que às vezes mantém, então você vai equilibrando esses dois, mas fato é que melhora a competitividade desse produto, desse produtor e dessa empresa. Pela sua experiência com esse negócio, quem começa na exportação acaba exportando às vezes para um país vizinho, por Uruguai, para Argentina, Paraguai, ou já dá para pensar numa transação maior, mandar para a Europa, Estados Unidos, China, ou não tem uma regra? Não tem uma regra. Eu vou dizer para você que eu trabalho com isso há muito tempo e lá nos idos de tantos, a gente dizia que sim, que a América do Sul, por exemplo, era um mercado para empresas iniciantes. Quando a gente fala em maturidade exportadora, né, tem a não exportadora, a iniciante, a intermediária e a empresa exportadora em si. A gente dizia que para iniciante o mercado da América do Sul era um bom mercado para começar. Ele continua sendo um bom mercado para começar. Só que o que aconteceu nesse período? Ficou mais fácil você exportar para o resto do mundo, tanto por causa de comércio eletrônico, quanto por uma questão de globalização mesmo. Correto. As fronteiras e as barreiras, elas acabaram ficando mais fluidas. Então, hoje, tem empresa que começou a exportar e a primeira exportação foi para Dubai, por exemplo. Então, não é uma regra você exportar para cá. Tinha uma questão que a gente dizia de facilidade cultural. Que é assim, você está aqui, você está um pouco mais próximo culturalmente para entender as tendências, para entender o gosto do Até consumidor. Então, isso existe, sim. Só que o que a gente falou que é assim, a gente também está exposto a produtos de marcas de multinacionais e tudo. Essa facilidade de entender qual que é o gosto do consumidor do outro lado do mundo, hoje em dia está muito mais fácil isso. Agora, isso não quer dizer que o comércio, que as fronteiras, que os países estejam menos exigentes. Eu fico pensando, por exemplo, nas práticas ESG e nos selos que muitos produtores precisam ter para que façam uma exportação legitimamente legal e verde, né? E a gente sabe que no mercado externo isso é muito apreciado. Ou seja, creio eu que a burocracia é menor, mas o sarrafo ainda, de certa forma, é alto. Né? O sarrafo é bem alto, a burocracia também mas assim, a exigência do ponto de vista de qualidade e de você mostrar que o seu produto é diferenciado. O que a certificação ela faz, né? A certificação, uma certificação ESG, uma certificação de qualquer um desses pilares, ela qualifica o produto, ela bota ele num outro patamar do ponto de vista de preço, para você colocar o seu produto como um produto premium. Então, tudo isso conta, não só certificações, mas a forma de produção, você conseguir levar essa narrativa. O Brasil, ele, como produtor de alimento, ele é reconhecido no mundo inteiro. Já é um bom selo de qualidade, a entrada. Eu faço sempre uma comparação do setor agropecuário brasileiro com a seleção brasileira de futebol. Sabe que é cabeça de chave? Quando o Brasil vai jogar e fala assim, não, o Brasil vai jogar, vai ficar com quem? A mesma coisa é o Brasil, como o Brasil é visto internacionalmente em termos de produção de alimentos. Nas discussões, por exemplo, eu participo bastante de negociações internacionais, discussões sobre, enfim, regulamentos, legislações, barreiras, tudo isso que envolve o mercado internacional. E o Brasil, quando o assunto é agro, quando o setor é o agropecuário, o Brasil é cabeça de chave. Então, qualquer produtor de alimentos e bebidas do Brasil, ele já entra lá fora, ele já vai com um selo de qualidade, porque ele vem do Brasil. Diga uma coisa, na hora que esse programa se implanta, na hora que ele começa a ganhar volume, deve trazer uma transformação importante, não só para o produtor, mas para o entorno, né? Exatamente. O agro tem esse poder de transformar toda uma região.
Então, a gente está falando de pequenos e médios produtores que estão entranhados no Brasil, no meio do Brasil, né? Então, quando você começa uma cultura seja uma cultura de mel, como eu falei, por exemplo, de vinhos, de azeite, você mexe com toda a economia local, né? Porque você gera mais renda, e aí você começa a ter restaurantes focados, aquela região acaba ficando conhecida pelo produto A ou pelo produto B, e aí você leva turistas para aquela região. Tem a região do enoturismo, por exemplo, em Santa Catarina, que acabou. No Rio Grande do Sul também tem isso. Na Bahia, em Juazeiro, a região toda de frutas também. Exato, Então, ali das águas do São Francisco. Exatamente. Então, você mexe com a economia local e você transforma ela. É muito positivo para o Brasil, para a economia nacional, esse tipo de atividade. O produtor rural, que por meio da nossa conversa entrar no site da CNA, ele vai chegar no momento lá do Agro BR, que ele vai encontrar os livros digitais que vocês produziram. Se não me engano, já são 2 edições e pelo jeito vem aí a terceira. Faz um resuminho para a gente, para que esse produtor fique ainda com mais vontade e vá atrás. A gente fez o que a gente chama de e-book, né? Que é um livro digital com informações básicas até avançadas do processo de exportação. Então, nesses e-books a gente fala como você encontra um mercado, onde eu deveria apostar, quais bases de dados, quais sites que eu deveria entrar, quais são os documentos necessários para fazer exportação, qual é a importância de adaptar a minha embalagem, como que eu faço com uma proposta comercial, para ir para uma feira, o que eu tenho que ter pronto para ir para uma feira. Então, é um passo a passo, mão na massa, de operação, desde o início do processo, que é aquilo que eu falei, da tomada de decisão. E o primeiro passo é você olhar o seu produto e avaliar se o seu produto tem competitividade no mercado internacional. E se ele não tiver, fazer os ajustes necessários para que ele tenha, até o fim da linha, que é a comercialização em si. Isso que eu gostaria de perguntar para você. Novamente, pela sua experiência com esse negócio, qual tem sido ou quais têm sido as maiores barreiras ou dificuldades daqueles produtores que tentam, mas não conseguem? A maioria cai por quê? Cai porque demora o retorno a vir. Essa é a questão. Normalmente demora. Tem casos em que, numa primeira ida ao mercado internacional, ele já vende. Existe. A gente tem casos no próprio projeto. Mas, de maneira geral, demora um tempo. O que acontece com o pequeno e o médio é que ele muitas vezes não tem a condição de segurar esse investimento tanto tempo para ter o retorno lá na frente. Então, para uma empresa maior, ela tem mais condições de segurar. Diz, não, eu vou fazer um planejamento aqui de caixa e 2 anos, está aqui, esse dinheiro vai indo e eu vou investindo nele e o retorno vai vir só depois. Para o pequeno e médio que trabalha com margens menores, isso é mais difícil. Então, essa questão de investimento, porque você precisa investir em inteligência de mercado, por exemplo. Para você ter uma ação assertiva de comércio exterior, para você ir dizendo, olha, o meu mercado é Tailândia, por exemplo. Você tem que ter estudado antes. Então, para estudar, você tem que fazer um estudo de mercado, customizado, específico, adaptação de embalagem, tudo isso requer investimento. Então, essa questão do investimento para fazer isso com um retorno um pouquinho mais lá na frente é que muitas vezes acaba deixando produtores no meio do caminho. E quem costuma ser aprovado, muitas vezes é aprovado porque já chega com uma mentalidade minimamente afinada? Esse trabalho anterior, porque é um pouco frustrante quando um produtor vai de verdade, vai para a fase final da promoção comercial e ele não fecha, às vezes no primeiro, às vezes ele não fecha no segundo. Essa fase, essa anterior, que é da preparação, da identificação correta do mercado, da formação de preço correta, tudo isso, decisão indireta ou direta, ter um parceiro local ou vender diretamente. Então, todas essas decisões que você tem que tomar antes de ir, isso bem feito aumenta a sua chance de acertar lá na frente. Então, por isso o investimento acaba sendo um investimento, não digo grande, mas tem um investimento que não é de curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo, dificilmente existem casos, mas são raros, de retorno imediato. E esse produtor que está interessado pode enxergar na CNA uma espécie de parceiro? Deve enxergar. Eu acho que
tem 2 diferenciais esse projeto. O primeiro, essa de focar em pequenos e médios produtores. E o outro, a gente tem braços estaduais. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de escritórios estaduais do AgroBR em 7 estados, mas nós atendemos o Brasil inteiro. Então, nós temos, por exemplo, no Sul, nós temos uma consultora, a Luana, fica no Rio Grande do Sul. Mas ela atende Santa Catarina e o Paraná também. No Nordeste nós temos 2, nós temos uma no Pará, nós temos em todas as regiões do Brasil, nós temos esse escritório estadual, que é um especialista em comércio exterior que faz esse atendimento customizado. É ele que ajuda a montar o plano de internacionalização, ele que ajuda a fazer uma formação de preço, ele que faz essas capacitações. E nós temos também um apoio de 3 escritórios internacionais. A CNA tem 3 escritórios internacionais. Ficam onde? Um em Xangai, um em Dubai e um em Singapura. Todos para aquele outro lado do mundo, exato. que é onde a demanda por alimentos, o aumento da demanda por alimentos, ela é puxada por 2 fatores: crescimento populacional e crescimento de renda. Se você olha todos os dados, FAO, FMI, Banco Mundial, é para lá que está crescendo, tanto renda quanto população. Então, a CNA tem 3 escritórios, esses 3 escritórios trabalham combinados com os escritórios nacionais, fazendo identificação lá, identificação de potenciais compradores, identificação de tendências, mudanças regulatórias. Então, ele é a inteligência local nossa nesses lugares. Agora, qual que é a orientação, a mensagem que você deixa para esse produtor que quer colocar o pé nesse negócio e quer ver esse negócio andar? Procure a CNA, se inscreva no AgroBR. Não só a CNA, eu falo do nosso trabalho, é um bom trabalho, mas hoje o Brasil tem um ecossistema de várias instituições, a Apex, por exemplo, é uma delas, que trabalham apoiando esse pequeno empresário, esse pequeno produtor a entrar no comércio exterior. E não desista, assim, tem que entrar sabendo que não é de curto prazo, mas que lá na frente o retorno é muito positivo. Agora, só para a gente encerrar, existem casos, por exemplo, que às vezes a pessoa está ali bem engatada, mas às vezes falta um ajuste. E às vezes vocês têm que falar assim, olha, volta um pouquinho, acerta tal coisa, daqui um tempinho vai dar. Tem isso? Tem muito desses casos. Essa primeira fase, quando toma a decisão, que é você olhar o seu produto e dizer assim, poxa, mas o meu produto é diferencial. Mas tem alguma coisa que... Por que ele não é competitivo? Essa análise para ver quão competitivo é no mercado internacional, às vezes você tem que voltar e fazer ajustes na sua produção. Por isso que leva tempo. Por isso que leva tempo. Ok, Suemi, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Foi um prazer conversar contigo aqui no JR Agro e espero que muitos produtores entrem nessa história com vocês. Obrigada, Fábio, eu que agradeço o convite. Esse foi o JR Agro. Lembrando que toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem uma edição nova do programa nas plataformas digitais da Record TV. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.